família, bora lá com um ponto de vista do leitor, capítulo 54. E bora ver, mano, o que vai acontecer da habilidade nível 3 aí, que ele tá olhando pelo olho do Jong, mano. Isso mesmo. O erro de conflito entre habilidades foi normalizado. O privilégio do rei que não mata foi restaurado. Ou eu acho que não vamos ver, não. Acho que ele vai voltar pro corpo dele e nós não vamos ver, mano. Seu corpo foi ressuscitado. A regeneração do seu corpo foi iniciado. Olha ele voltando, mano. Ele volta exatamente no mesmo lugar? Vamos ver. É, exatamente no mesmo lugar. E pelado ainda, né? Pior ainda, mano. A habilidade única quarta parede mitigou uma parte do trauma mental causado pela morte. É mesmo, eu estava enfrentando esse cara. O ar que estou respirando é quente demais. Felizmente, eu fui ressuscitado sem complicações. Agora que Shungimura tem o Jong, eu estou aliviado. Falando nisso, isso que acabou de acontecer foi a Omniscient fase 3? Ainda estou tonto. Um momento atrás, eu definitivamente estava de volta na estação de Shungimuro como o Yujong em primeira pessoa. Nossa, ele é bem menor que o Jong, né? Tá bom. Tem movimentos desnecessários, dedos longos se envolvendo na empunhadura, desembainhando sua espada de uma forma belíssima. Se possível, eu gostaria de repetir essa experiência. Ser o Jong uma recompensa de uso. Uma recompensa de uso por entrar em um nível alto de omnisciente. Está sendo preparado. Doki, eu sabia. Yujong, você usou uma panceia, né? O efeito do privilégio do rei que não mata foi concluído. O atributo de rei que eu ganhei, o rei que não mata, contrário ao que seu nome sugere, o que ele oferece é mais próximo de imortalidade do que pacifismo. E seu privilégio é a ressurreição após a morte. Claro, essa ressurreição não é feito a revelia, mas pode ser ativado coletando pontos de karma. Tá. Então ele não pode ativar sempre que quiser, mas sempre que ele tiver bastante pontos de karma, ele pode morrer tranquilamente que ele volta. Mas como ele consegue pontos de karma? Salvando alguém? Matando monstros? Salvando pessoas? Porque como é do rei que não mata, eu acho que não faz sentido sendo matando pessoas, né? Deve ser mais salvando a turma. Felizmente começou com 100 pontos para o primeiro uso, um bônus de ressurreição grátis. Neste ritmo, talvez eu morra logo depois de minha ressurreição. Droga, eu não consigo encontrar uma plataforma com o número 1 nela. Você usou 100 pontos de karma. As capacidades de seu corpo foram melhoradas devido à remoção de todas as toxinas de seu sistema. Os seus níveis de força e mana aumentaram em 1 cada. Tá bem pouco, um só não é tanto assim. Rion, ali! Precisamos ir para a próxima plataforma. Doki. O dragão de grau 2, inferior Igneu, usou a habilidade Chamas da Destruição. Já usou quantas vezes será? Doki, você está bem? Por um instante eu pensei que meus olhos estavam me enganando. Como pode ver, estou bem. Mas você tem algo que eu possa vestir? Algo como um poncho? Eu posso ser um soldado, mas eu não pensei em trazer nada. Ele ficou triste. Não, isso é demais. Eu queria tirar a própria roupa pra dar pra ele. Aí não, mano. Não exagera também, mano. Neste momento, meus itens são mais importantes que minhas roupas. Fé inabalável e a bandeira. Droga, elas estão aos pés do dragão. Doki, líder Nin. A constelação Dragão Abissal das Chamas Negras está encarando o seu dragão da chama negra. Ele tá com vergonha, né? Porque ele tá sem roupa, mano. É complicado. Merda. Porque tudo que não é uma relíquia estelar ou um item de cenário foi incinerado.
roupas são importantes também. Não se preocupe, nós não vimos nada. E essa é mesmo a hora para se preocupar com isso. Isto é... Obrigado, Jong-hee. Certo, eu deveria ser grato por pelo menos ter isso. A constelação líder careca está um pouco incomodada. Porque tá pelado usando a túnica do cara, né? Vamos sair daqui. O que deveríamos fazer agora, líder Nin? Os apóstolos restantes morreram. Então, o fogo queimou todos eles e deixou apenas as pílulas de gelo oceano para trás. Então, morrendo mais ainda. A bandeira marrom foi recuperada. A bandeira pode ser utilizada novamente. As plataformas numeradas foram refeitas. Encontre uma plataforma. Oh, que sorte, achou com 5. Coube todo mundo. Haha, parece que vocês aí ainda estão se saindo bem. Mas até quando sua sorte vai durar? Ah, esse desgraçado de merda. Doki, e agora? Acho que precisamos enfrentá-lo. O escudo absoluto foi desativado. Os apóstolos prepararam as pílulas de gelo. E a quantidade delas até bate com a do nosso grupo. 5 pessoas. É possível danificar o dragão inferior se elas forem ingeridas. A pergunta é, será possível matar ele antes do próximo ataque em área? Corram, tem pílulas de gelo oceano no chão. Cada um de vocês certifique-se de pegar uma. Com elas, talvez possamos vencer. Lee Hyun tem arrasador de montanhas, mas não tem agilidade suficiente. Enquanto a Jung-hee é ágil, mas não tem habilidade com dano alto. 4.100 moedas foram investidas em mana, aumentando do 16 para o 25. Sua alma ressoa com o mundo. Bem, agora o que? O atributo gélido foi ativado temporariamente. Será que temos que atacá-los todos juntos? Será causado 40% de dano de gelo adicional. A Omnisciente não poderia me mostrar o ponto fraco dele? A propósito, não deveria ter uma recompensa? A habilidade única já está em uso. A recompensa por usar a habilidade única nível 3 está disponível. Você experimentou a visão em primeira pessoa do protagonista. Você pode escolher qualquer uma das habilidades do protagonista em que estava imerso. Louco, mas escolher permanentemente será? Se for isso é muito bom, mano. Que? Protagonista em que eu estava imerso? Então isso significa que eu posso aprender uma das habilidades que o Yu Jong tem? Não murmure como um lunático. Quer morrer de novo? Ele ficou parado moscando. O dragão quase passou ele. A lista de habilidades que você pode escolher foi disponibilizada. Por favor, selecione uma habilidade. O que é isso? Eles até mesmo me deram uma opção. Deram opções. Resistência a frio, resistência a fogo, detectar mentiras. Cara, detectar mentiras é muito bom, mano. Mas pra esse momento, não serve, mano. Ele vai pegar o que? Resistência a fogo? Ou será que o que ele tá usando de gelo comba com resistência a frio? Mas não sei, eu pegaria resistência a fogo pra tentar tancar os ataques do dragão. Vamos ver o que ele vai fazer, né? Porque sempre ele tem umas ideias nada a ver. Merda, mas é claro que é assim. Não tinha chance alguma de eu poder escolher uma habilidade poderosa como autodefesa superior ou a esgrima rompe céus. Detectar mentiras é o único desses que eu gosto. Porém agora, escolher resistência a fogo é a escolha óbvia. Essa coisa toda foi armada. É tipo, ele não tem escolha, ele vai ter que pegar resistência a fogo, que é a única coisa que pode ser útil aí. Vamos pensar nisso a fundo. Droga, que outras opções eu tenho? Eu sou um leitor. Em meio a tudo o que eu li, droga, inferior, dragão inferior. Droga não, dragão inferior, dragão inferior. Esta está a resposta. Graças às suas habilidades únicas, a memória do que você leu no passado se tornou mais clara. Doki, rápido! Nossa, até gritei aqui. Obter resistência a frio. O que ele tá aprontando? O que isso vai mudar, mano? Não faço ideia. Lee Hyun.
calma. Ki-Yon e Hyon. Vocês ainda não comeram as pílulas de gelo ciano, comeram? Deem todas elas pra mim. Hã? Lee, Jung, vocês dois também. Merda, estamos fodidos. Ele já tava indo comer, mano. Você consumiu as pílulas de gelo. Calma aí. Ele tinha 5 do todo. Vai aumentar em que? Em 200% o dano de gelo? É isso? Eu acho que é isso, né? O acúmulo dos mesmos atributos aumentou o efeito das pílulas de gelo ciano. Terá causado 200% de dano de gelo adicional. Um vento congelante está envolvendo seu coração. Olha isso, mano. Ele tá sendo congelado, mano. Doki, habilidade única resistência a frio está protegendo você. Tá, faz sentido, mano. Ele pegou a resistência a gelo e comeu muito coisa de gelo. Então, tipo, ele não tá tendo os efeitos colateral que teria. Tá tendo um pouco ainda, pra falar a verdade, né? Porque ele tá meio congelado. Todos vocês se afastem. A lâmina de fé foi ativado. O atributo especial da véia inabalável foi ativado. O atributo éter afixo mudou para escuridão. Eu sei que ele ia pôr também de gelo aí. Eu ia até perguntar, será que ele pode mudar para gelo? O atributo congelante foi adicionado ao éter afixo atual devido às pílulas de gelo ciano. A marca Canção da Espada foi ativado. As habilidades deixadas pelo Duque da Lealdade e da Guerra foram atraídas desordenadamente para sua espada. Por favor, não deixe nenhuma frase estranha aparecer. Na última noite, um ser divino apareceu no meu sonho. E assim disse: se você tiver sucesso, triunfará imensamente. Porém, caso contrário, você perderá. Ah, isso é óbvio, né? Se você tiver sucesso, você triunfará. Se você não tiver, você perde, né? É óbvio isso. Este é um trecho do Diário de Guerra, tá? Vamos ver. As escamas do dragão estão brilhando em diferentes cores. Tá? Sem chance, isso está me mostrando os pontos fracos. A constelação Deus da Guerra está torcendo para sua batalha. O grande almirante está... Ele vai bater certinho aqui no ponto mais brilhante, né? Ele deve ser abatido antes do próximo ataque de chama ser lançado. E já tá preparando. Nosso grupo é o último de pé. Apenas uma plataforma foi criada durante o último ataque. Por sorte, tinha o número 5 escrito nela. E todos nós sobrevivemos. Vai ter só mais uma plataforma. E dessa vez pode ser só 1, 2, 3, tá ligado? Alguém vai ter que se sacrificar se ele não matar logo. Mas se a próxima tiver 3 ou 4, ou até mesmo 6 então. Verdade, eu não pensei nisso. Pode ser maior e todo mundo morrer também. Um pouquinho... Só mais um pouquinho. Eu consigo. Meus cálculos não podem estar errados. Só dessa vez, mesmo que não seja nada. Senão, a sombra da espada única dele. Se eu pudesse imitar... Ele tá copiando Yu Jong, né? Tentando, pelo menos. Ué, tá. Foi concluído? Não, né? Não mostrou nada. Bora lá pro próximo capítulo, então. Capítulo 55? É, isso mesmo. Olha, congelando o dragão, mano. Mas não foi suficiente ainda. Será que eu derrotei ele? Não, amigão, calma lá. Você só para de bater em algo depois que a pessoa morreu, mano. A pessoa que morreu. Não, mas continua batendo mesmo assim. Doki! Ah, talvez eu realmente morra dessa vez. Se eu não sou o protagonista, será que vai ser tão difícil assim para sobreviver? Se fosse o Jong, se eu fosse o protagonista, então eu poderia matar ele com um golpe. Por aqui. Que vá tudo pro inferno, ele tá com a espada dele. Esse é o orgulho de um leitor. Acerte, acerte o ponto fraco dele, o coração. Este é o meu orgulho, como o único leitor dessa novel por mais de 10 anos. Agora ele conseguiu, certeza. Congelou o dragão inteiro no ataque praticamente.
É por isso que não posso morrer nos cenários iniciais. Você é o primeiro a derrotar o dragão inferior Ignil. O líder da agência de Seul, Dokaeb Baran, franziu a testa enquanto lia o material do cenário em suas mãos. Um retornador. Recentemente, tanto os Dokaeb quanto as constelações têm percebido. Quem preencheu esse requerimento foi ao Oni do Japão. Demônio Azul. É uma criatura de... Tá. Ele não se preocupa nem com a própria região. Então por que está incomodado com o subsídio de probabilidade de outros países? Porque parece que a tensão entre os Dokaeb de rank baixo está ficando pior. Sem sombra de dúvidas, existem motivos de sobra para o homem chamado de Yu Jong ter um requerimento para uma análise de probabilidade feito contra ele, de acordo com esse pedido. O que é essa probabilidade? Eu acho que nós não viu nada sobre isso, viu? Probabilidade, tá. É porque ele é muito mais forte do que era pra ele ser? Eles acharam que o negócio de retornar é desbalanceado? Vamos ver. Não só ele começa com muitas habilidades avançadas, muitas partes importantes do perfil dele são automaticamente filtradas. Tinham detalhes que não eram acessíveis nem mesmo pelos sistemas, graças à habilidade chamada de algo parecido a Olho do Sábio. Devido a isso, a ajuda do Departamento de Administração Sênior foi necessária só para este levantamento de dados. Tudo bem, esse aqui é aquele que a chefia deu carta branca, deixem ele em paz. Porque ele tem cozinhar nível 10. Oxi. Mas depois das consequências da tempestade, o fato de que as consequências não são um problema é a prova de que o patrocinador dele é capaz. O quinto cenário está prestes a começar, então foquem nisso. Verdade, né? Não falou sobre quem é o patrocinador do Jong, né? Essa probabilidade em excesso será compensada gradativamente conforme os cenários avançam. Ficou meio estranho, né? Eu não entendi muita coisa do que aconteceu ali não, mano. Mas eu acho que não sei se era para entender ainda mesmo. Ou no caso, entender já, né? Graças ao efeito da sua habilidade única, sua memória de algumas cenas marcantes foi melhorada. Isso definitivamente foi parte da sexta regressão do Yu Jong. Me veio à mente de repente. Uma instância do quinto cenário foi concluída pela primeira vez. Você completou uma conquista impossível. A decisão da recompensa levará um tempo devido à natureza da sua conquista. Isso é porque eu estarei em uma situação muito parecida logo? Núcleo da espécie dragão de grau 5. Alguns Dokaebs de baixo nível encaminharam um pedido para uma análise de conformidade de probabilidade para o departamento. Então, ele tá no mesmo... não no mesmo nível, né? Mas os Dokaebs estão achando ele muito mais forte do que era pra ser também. Igual o Yu Jong. Toma! Uau, Doki! É essa a sua atuação? Estou com a resistência baixa. Se me bater desse jeito, posso acabar morrendo. Mesmo se você morrer, não vai ser pra valer. Não vai ser sempre assim. A constelação Conspirador está curioso quanto à sua estratégia. A constelação Prisioneiro aplaude seu espírito de luta. A constelação Juiz enaltece sua coragem. A constelação Olhos, aguardando terça-noite, lamenta o seu corpo magricelo. A constelação Príncipe de Morim, que arrancou seu braço, pede a você para dar mais um golpe. Eu não consigo ler o resto agora. Príncipe de Morim que arrancou seus braços é uma referência ao protagonista de Nano Machine, o nome de outro webtoon adaptada pelo estúdio. Da hora. Gostei da referência. Um grande número de constelações está impressionadas com a sua performance. Você agiu enquanto já sabia de tudo. Não tudo. Você foi patrocinado com 20 mil moedas. Valeu a pena, mano. Você podia ter morrido mesmo. Líder Nin, Doki, está tudo bem. Mas estou vivo. Espera, isso dói a beça.
Ressurreição é só o meu novo privilégio. Não é como se o meu patrocinador fosse fosse Jesus Cristo. Até porque ia demorar 3 dias pra ele voltar, né? Se fosse Jesus mesmo. Mas reviver quando você salva alguém, isso não é uma trapaça? É, então, ó, quando ele salva alguém mesmo. Mas tem que salvar muitas pessoas pra poder reviver, né? Não tem mais itens que possam ser mais úteis do que eu pensava. É aproximadamente uma ressurreição a cada 100 pessoas salvas. Mas sim, é uma trapaça. Vai precisar dar duro para salvar pessoas de agora em diante. Tenho que tentar, vai ser difícil, mas o rei que não mata tem uma desvantagem mortal em troca por ser uma habilidade roubada. O rei não pode matar ninguém diretamente pela sua própria mão. Mano, eu sei que agora que ele já conseguiu o título de rei que não mata, ele poderia matar alguém, mas pelo jeito ele não pode matar ninguém nunca. Se ele matar alguém, ele perde o título de rei que não mata e acontece o quê? Ele vira um não rei? Ele perde qualquer título de rei, será? Não se preocupe, eu mato eles para você. Falar isso estando completamente séria é reconfortante. No momento que matarem, perderão a coroa. Só para esclarecer, eu não matei uma única pessoa até agora. Mas essas são mesmo habilidades impressionantes. É como se estivéssemos numa história de fantasia. Os caras lá atrás percebendo que ele falou isso e eles realmente estão. Melhor dizer, com os olhos para eles não falarem nada idiota. Enfim, fico feliz de todos estarem bem. Até aqueles caras conseguiram. Mas por que você está usando honoríficos assim do nada? Minha imitação de Jong acabou. Aproveitando, me dá o seu celular. Preciso de um celular. De novo? Posso ficar com ele? A sua imitação de Jong não tinha acabado? Essa é minha personalidade verdadeira. Ele roubou a máscara do outro, o celular e agora roubou outro celular, mano. Eu perdi a maioria dos itens que eu tinha graças a esse cenário. Fora isso, não ter o meu celular é o pior. O que eu vou fazer se o e-mail enviado pelo autor foi deletado? Eu tinha esquecido que ele usava o celular dele pra ler a novel, né, mano? As coisas. E... Nossa, eu tô pensando aqui, né? Deixa eu continuar lendo, vai. Você pode sincronizar com um novo dispositivo. Gostaria de seguir com a sincronização? Hã? O que é isso? Baixando. Download completo. 3 maneiras de sobreviver em um mundo destruído. 3 maneiras? Era isso mesmo? Pensei que era só maneiras de sobreviver, hã? Entendi, então é assim. Mas é claro, um arquivo que nem mesmo os Dokaebs e as constelações podem ler não vai sumir tão facilmente. Será que aqueles caras pararam de ler cedo? Será que aqueles caras que pararam de ler cedo podem ler isso? Terei de ser o mais cauteloso possível. Ei, quantas vezes serei chamado para a agência por sua causa? O que aconteceu? O que aconteceu? Tá tudo de cabeça para baixo. Isso é o que aconteceu. Que tipo de habilidade você tem? Por que eu não consigo acessar as informações do seu perfil, mesmo pedindo para o alto escalão do departamento de administração? Então o que houve? Serei penalizado? Felizmente, minha defesa funcionou. Foi preciso levar muita coisa em consideração. A conclusão foi que no final das contas você ainda tem poucas habilidades e seu nível são baixo. Apesar de terem examinado os dados, não é um nível que possa destruir a ecologia do cenário. Claro, eu já sabia. Eu já sabia disso. E foi porque de eu não ter aprendido nenhuma habilidade passiva avançada. Na verdade, tinha algumas que queriam fazer um caso, mas uma mensagem veio da chefia e os grandes Dokaebs me disseram para só deixar pra lá. Para saber mais, escute o Dokaeb intermediário. Bem, eu nem deveria estar aqui, tem muitos olhos observando. É melhor você tomar cuidado. O Dokaeb intermediário que supervisiona essa área tem um grande rancor de você. Uma análise de conformidade de probabilidade é como uma investigação de impostos para os humanos de qualquer maneira. Nossa, muita informação tá tendo esses capítulos, mano.
Isso é muito importante. Então, mesmo ele sabendo do futuro, ele não pode ficar extremamente roubado, senão vai dar muita merda, né, mano? Vai ser dureza pra você. A decisão da recompensa foi adiada devido a um conflito. Peço perdão. Veio mais tarde, mas suas recompensas serão distribuídas agora. 3.000 moedas por completar o cenário secreto, 15.000 moedas como recompensa por ser o primeiro a matar. O talismã dos Unyuntars foi obtido por ser o primeiro a derrotar o inimigo. Você receberá a benevolência de todos da raça no futuro. O talismã dos Unyuntars. Beleza, não vai ser um início tão ruim para o quinto cenário. Então é algo que vai ser usado no quinto cenário já essa raça aí. Parece que os outros no meu grupo conseguiram boas recompensas também. Falando nisso, nós derrotamos uma espécie de desastre e é só isso que ganhamos. Mas graças a todos vocês trabalharem arduamente, existem alguns problemas com o cenário. Como acordado durante a discussão na agência, foi determinado que o nível médio das encarnações locais não condiz com a dificuldade do cenário. Portanto, gostaríamos de anunciar que será feito um ajuste arbitrário para o nível de dificuldade dessa área. Meu Deus, vai ficar mais difícil essa área ainda, mano. Vamos ver o quão difícil vai ficar. Um ajuste arbitrário? Esse desgraçado. O limite de tempo do quarto cenário sofreu grande redução. Restam 24 horas até o final do quarto cenário. Mano, reduziram o que? 3, 4 dias? 3 dias, será? Não, bem mais foi, mano. Eu lembro que ele tinha 10 dias pra pegar 10 estação. Eu acho que passou uns 2, 3 dias só depois disso, não? Devem ter diminuído 5 dias ao todo. Todos os grupos e seus membros que não ocuparem a sua estação-alvo dentro de 48 horas serão eliminados. Ah, não, já leu isso. A estação... Não, já viu tudo isso. Hã? E o sangue? Mas o que diabos aconteceu aqui? Aqueles são os apóstolos, não são? Meu Deus, Yu Jong só deixou a cabeça deles aí, mano. Cadê Yu Jong? Até os hobbies desse errado são nojentos. Oxe, tem uma cabeça pulando. Hã? Yu Jong? Ah não, Yu Jong chutou, mano. Eu pensei que ela tava saindo pulando, fugindo. Não me diga que ele perseguiu ou que tentou fugir até matá-lo. Como esperado do Yu Jong, isso é ótimo, mas agora não podemos extrair nenhuma informação deles. Então foi você, aquele que estragou todos os meus planos. Mas que diabos? Qual é a dessa cara? Ele está vivo mesmo depois de ser decapitado. E ele também é o apóstolo 1, né, mano? Ele sabia muita coisa, ele deve ter pego muitas habilidades roubadas. A propósito, Jong, como vocês, os profetas, se reuniram tão rápidos? Com itens raros ainda. Teve alguém que reuniu todos nós. Não muito tempo depois do primeiro cenário, essa pessoa de repente veio à estação onde eu estava. Ele se apresentou como um apóstolo e disse que tinha lido as revelações até o final. Ele também estava recrutando profetas para seguirem as ordens dele. O mais estranho é que essa mesma conversa estava acontecendo em estações diferentes ao mesmo tempo. Ele tem alguma habilidade de clone ou... É clone, eu acho, né? Espera. Ainda estou pelado. Lee, tira as suas calças. Minhas calças? Cara, ele, mano, pegou pra encher o saco desses dois malucos aí, mano. Tá pegando até a roupa dele. É difícil acreditar que uma pessoa seria capaz de fazer isso. É esse quem nós chamamos de primeiro apóstolo. Olha o sorrisinho ainda. Então ele é o primeiro apóstolo, o rei dos apóstolos. Não é possível. Habilidades que previnem a morte mesmo depois de decapitação são raras até mesmo em maneiras de sobreviver. Além disso, não tem sangue escorrendo pelo corte. Espera aí, será que... Uau, eu realmente admiro você. Não só você imitou Yu Jong, mas também derrotou os apóstolos e até mesmo o dragão inferior. Quem carambas é você?
Ah, então ele não me conhece? No momento que os cenários começaram, ele conseguiu aparecer em várias estações de Seoul para reunir aqueles que pararam de ler. Passar pelas barreiras de estação à vontade. Quem é você? E não pode morrer ou sangrar, mesmo sendo decapitado. Esse cara diz ser o leitor do fim, das revelações. E é a habilidade Avatar. Além da Jang, o que? Ele tem controle dos 4 elementos. Brincadeira, tô brincando, nada a ver, né? Existem pouquíssimas pessoas que podem usar Avatar em toda maneira de sobreviver. Mas todos eles têm uma chance alta de trabalhar com algo criativo, onde eles passam por um transtorno dissociativo de personalidade ou divisão de ego devido a estresse excessivo. Diz, você é um escritor? Ah, então ele já pegou, né, mano? Porque pra ter essa habilidade tem que ter... tem que ser criativo, né? E não sei o que ali, ó. Então o que é mais criativo do que leitores? Leitores não, escritores. Pra escrever tem que ser muito criativo, né? E pela cara ali, mano, parece ser isso mesmo. Ainda bem que tem mais um capítulo restante, então bora lá com o capítulo 56. Escritor. Uma das poucas classes... Ainda tem uma classe que é literalmente escritor. Igual o Jong, que é gamer, né? Pro gamer, alguma coisa assim. Uma das poucas classes em toda maneira de sobreviver capaz de adquirir habilidades Avatar. Se eu estiver certo quanto a ele ser um escritor, uma boa parte dos atos impossíveis que ele fez seriam explicados. Diz, você é um escritor? Tenho certeza, não há dúvida de que ele é só uma cópia do verdadeiro corpo. É um avatar. Escritor, hein? Você está falando do criador do livro das revelações? Parece que você descobriu. Está correto. Sou o autor do livro das revelações. Quê? Que tipo de baboseira ele está falando? Não era isso que eu estava perguntando. Você escreveu o livro das revelações? Ele usou o omnisciente no Yu Jong e viu que ele tá usando detectar mentiras. Isso mesmo, também sou o único portador do livro das revelações. Sabia que ele usaria essa habilidade, desgraçado cuidadoso. Ah, sério? Beleza, continua falando. Vamos ver até onde isso vai. O personagem Yu Jong confirmou que as declarações correspondentes são verídicas. Que? Ele realmente tem um arquivo original? Esse cara é o autor de Maneira de Sobreviver? Não, mano, não é. O autor de Maneiras de Sobreviver tem que ser um ser muito mais poderoso, né, mano? Porque, tipo, deu esse poder pro nosso prota, pro Doki, e nem as constelações ninguém podem ver. Sem chance, não pode ser. O que exatamente é esse livro das revelações que você fala? Acalme-se, preciso descobrir mais. Por que perguntar algo que já sabe? É a história épica que guarda os mitos do futuro. Ela não criou maneiras de sobreviver. Ela criou o livro das revelações. São duas coisas diferentes. O livro das revelações é o que eles estão passando informações entre os profetas. Algo assim, não? Ou eu tô louco? Só algumas... O personagem Yu Jong confirmou que algumas das declarações correspondentes são verídicas. Só algumas delas. Agora é a minha vez de fazer perguntas. Como você descobriu o plano que os apóstolos e eu fizemos? Você é um profeta também? Hã? Você diz ter escrito o livro das revelações. Então como não sabe disso? Ser um escritor onipotente não tem graça, né? Como eu imaginava, esse cara definitivamente não é o autor de Maneiras de Sobreviver. Se ele realmente tivesse escrito Maneiras de Sobreviver, não teria como ele não me reconhecer como o único leitor da história. Fora isso, o resto é interessante. Eu pensei que a mulher na prisão de Seodaryumun seria a última profeta. Mas quem imaginaria que um cara como você estava se escondendo? Prisão? Não sabia disso?
Vamos fazer um acordo. Revele sua identidade para mim e eu, em troca, te darei informações. Bem, o que faz você pensar que tem algo que eu queira saber? Você está se achando só porque me derrotou dessa vez. Mas esse nem é o meu corpo original em primeiro lugar. Não seja arrogante só porque teve sorte. Eu tenho informações sobre o futuro. Hã? Eu sei muito mais do que você. Eu sei muito mais que você também. E o Jong está averiguando cada pensamento. Então está na hora de eu tirar as cartas da manga. O personagem confirmou que sua declaração é verdade. Ele é esperto, mano. Ele sabe jogar o jogo, mano. Que idiotice. Não tem como saber mais da história do que eu. Espera, será que... Calma, será que esse desgraçado é aquela pessoa? Pelo que eu sei, como maneira de sobreviver não é popular, não existem arquivos ilegais dela. Mas se ele realmente for aquela pessoa, quem eu penso que é, então o fato de ele ter um arquivo de texto e saber muito sobre maneiras de sobreviver faz total sentido. Viver plagiando o trabalho dos outros é divertido para você? Mano, então eu errei. Ele não é tipo... eu errei metade. Ele não é o leitor de maneiras de sobreviver. E sim, ele é o leitor não, o escritor das revelações. Porque ele criou uma história copiando maneiras de sobreviver. Então tipo, parcialmente ele tem escrito muitas coisas que acontecem. Mas provavelmente não é igualzinho, né? Tipo, eles mudou algumas coisas, mas mesmo assim ele tem uma boa base pra descobrir já. Hã? Eu não sabia que você ainda vive assim. Livros das revelações, hein? Ele está nervoso, não há dúvidas de quem ele é agora. É divertido viver assim? Só de pensar no que o verdadeiro criador do livro das revelações teve de passar me fez querer ranger os dentes. Ele tá falando com uma cabeça decepada. Eu sabia que tinha algo estranho. Tudo que você falou era um tanto vago. Se você conseguiu lucrar tanto às custas de outro, não acha que já passou da hora de parar? O mundo foi reduzido a esse estado, mas continua fazendo isso? Ih, tá deixando pistola o cara, hein, mano? Mano, se ficar nervoso, perdeu, já sabe. E o Jong? Se une a mim. Se junta a mim. Como eu disse mais cedo, eu conheço todas as revelações. Sou o único no mundo que pode te levar ao final de tudo. Pense com calma. Você não consegue concluir o andar 46 por conta própria. Oh céus, essa frase me parece familiar. Você precisa se unir a mim se deseja enfrentar Anna Croft da Zaratustra. Nunca ouvi uma revelação como essa antes. É algo similar a uma profecia? Você pode ver os meus atributos, não pode? Sem falar que eu sou o último. O Jong abriu, tá? O que ele está checando agora? A habilidade onde foi ativado. Ele não vai conseguir ver o que o Jong viu, mano. Mas provavelmente ela tem um atributo a última a parar de ler. Porque o cara tinha, né? Ela tem a última a parar de ler. Provavelmente é isso que ele tem. Droga, por que logo agora? Mata esse desgraçado. Tenho certeza de que você já sabe, mas ele é perigoso. Ele não só fingiu ser você, como também fez parte do seu futuro ruir. Você... Não, cara. Como fez parte do seu futuro ruir? Isso é uma mentira. O Doc não fez o futuro do... Nossa, tô bugado. É muita informação passando aqui, mano. Do Jong ruir. Porque ele não apareceu nos outros futuros, né? No futuro de nenhuma. Então o Jong vai ver que isso é mentira. Você é a mesma coisa. Sou diferente. E o Jong, vamos nos unir. Farei qualquer promessa que quiser. Nunca irei te trair. Um é um profeta. E o outro é um revelador. Mate ele. Anda logo e acabe com esse desgraçado. O que tá fazendo? Se realmente sabe o futuro, então deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vou te matar ou não?
Ou não, ele vai fazer uma boa outra pergunta. É porque eu pensei que ele ia fazer igual ele fez com o Doki na ponte lá, tá ligado? Perguntando se ele ia jogar o Doki lá ou não. Mas ele vai fazer um pouco diferente. Deixe-me perguntar, vou matar ele agora ou não? Mas o que carambas você tá fazendo? Se realmente teve uma revelação do futuro, então deverá saber qual escolha farei. Os gostos desse merda continuam tão perversos como sempre. Ele está usando o mesmo método? É um bom método, tá? E ela vai falar, mas é claro que você vai matá-lo. Se for alguém como você, então não há dúvidas. Mate ele logo, então. Não, mano, ela tinha que ter falado que não ia matar ele, mano. Aqui ela errou na resposta. Então, ele era só uma... então ele era só um tagarela. Errou na resposta, mano. E o Jong realmente escolheu me poupar. Olhou com aquele olhar ameaçador que dá medo em qualquer um. Aonde está indo? Espera, você só vai deixar a Legion para trás? Já que o futuro mudou, meus planos também. Como você vai fazer isso de qualquer maneira? Não seria legal fazermos juntos? Posso te ajudar. Paguei minha dívida. Não pegar a sua bandeira é meu último favor a você. Não pegar a sua bandeira, né? Tá, justo. O Yu Jong pegaria facilmente a bandeira do Doki. Mas então... ele vem atrás de outra bandeira? Será que ele quer ser um rei também? Porque se ele ficar aí, ele fica a mercê do Doki, né? O Doki pode mandar nele. Mas se ele sair e virar um andali... se ele caminhar avulso por aí, ele vai precisar de uma bandeira e virar líder de um lugar, mano. E pior ainda, ele vai ter 2 dias para pegar 10 bandeiras para virar rei, mano. Difícil. De qualquer maneira, você não pode sair da estação a não ser que eu te expulse do grupo. Está disposto a aceitar a punição? Eu sei qual é o seu plano. Você vai à estação para participar do cenário Capture a Bandeira, certo? Seu objetivo é trilhar o caminho do rei e obter a bandeira preta. Eu te ajudo. Seria mais rápido tomar a sua bandeira agora. Então vai em frente e tente. Vejamos se sua espada é mais rápido que minha língua. Porque ele pode punir o cara, né, mano? Irá usar a habilidade punição no membro Yu Jong? Que climão ficou. Não precisa ir até essa estação. Ao invés disso, vai em direção ao norte. Mostrarei como a bandeira do rei tirano e o seu território podem ser seus. Posso fazer isso sozinho. Restam 48 horas até o quarto cenário acabar. Acha que vai conseguir conquistar 20 estações e obter a bandeira preta até lá? Meu amigo, calma aí. Meu amigo, para virar rei, precisa de 10 bandeiras. Mas para mudar a bandeira para cor preta, precisa de 20 bandeiras? Mano, é muita. E fora isso, mano, eu pensei que o Doki já tava perto da bandeira preta, mas ele conquistou só metade ainda. Além disso, você não tinha um motivo para ir para o norte? Não me diga que vai abandonar seu parente nessa regressão. Ele tem parente vivo ao norte. E ele ia abandonar o parente, mano. E ele vai ficar puta aqui, hein? Vamos ver o que vai acontecer. Seu desgraçado. Calma, eu não disse isso para o seu... calma, eu disse isso para o seu bem. Não precisa se agitar, eu realmente quero te ajudar. Não tem isso de fazer algo pelo bem nesse mundo. O que você quer em troca? Isso é certo? É simples, só me diga uma coisa. Como sempre, nosso retornador é sempre objetivo. O cara que você acabou de esmagar, quais são os atributos dele? Assumindo que um deles é o último a parar. Ah, o último a parar, não o último a parar de ler, é só o último a parar. Qual é o outro? No final, qual era a identidade dele? Ah, não vai contar pra gente, mano? Aí, não. Deveria contar para eles ou não? Porque eles estão ajoelhados de novo. Nem mandei eles fazerem isso. Algum de vocês leu a novel com o nome Regressor Infinito Rank SSSSS? Meu Deus, mano. Meu Deus. Essa é a novel que o personagem lá, que o cara, o apóstolo número 1 criou. Mano, é o nome mais genérico que existe, mano. Isso de
Não sei o que, Rank SSS. Existe muitas novelas com esse nome, mano. Ela nem foi criativa nesse ponto. Ele nem foi criativo pra criar um nome, tipo, próprio, tá ligado? Aposto que copiou esse nome de alguém ele também, mano. Eu li essa antes. Não é a novel número 1 nos rank... Número 1? Ah, é mesmo. Eu tinha esquecido, mas agora lembrei. Foi uma mistura de diversos elementos diferentes. Foi divertido se é de ler. Mesmo assim, como foi que acabou mesmo? Bem, esses caras devem gostar bastante de web novels para terem lido Maneiras de Sobreviver. Na época, quando eu estava dedicado a lendo Maneiras de Sobreviver, tinha um post na seção Melhores Hoje, e eu cliquei acidentalmente. Um psicopata regredindo infinitamente, transcendentes e constelações patrocinadoras. Um sistema de transmissão de stream, jogos de sobrevivência tendo que cumprir missões absurdas. Regressor infinito rank SSSSS. Mano, literalmente igualzinho Maneiras de Sobreviver, mano. Nem tentou disfarçar. O primeiro apóstolo é o autor dessa novel. Eu não vou ficar falando isso. O Regressor. No final das contas, era um enredo muito comum, mas as semelhanças entre o desenvolvimento da história e o detalhe eram demais para contar. Assim que vi isso, eu fiz um comentário. Uau! O que é isso? Não é uma versão plágio de 3 maneiras de sobreviver em um mundo destruído? Cacete, isso é uma obra-prima. Sinto que isso vai ficar ainda mais foda conforme a história... Ah, pera lá. Ele foi o único comentário ali do meio, né? Porque os 3 era ele, mas não. Depois disso, eu fui atacado por comentários. Veremos porque alguém copiaria uma novel tão merda. Todos os enredos nesse gênero são quase a mesma coisa, né? Olha mais que resmungão. Aquela novel foi toda plagiada? Isso mesmo. Aquele cara deve ter o arquivo original daquela novel que ele fez plagiando. Caramba. Parando para pensar, as duas novels tinham muitas semelhanças. Como ele tinha copiado o desenrolar da história, ele sabia o futuro desse mundo até certo ponto, só de olhar para a própria novel dele. Então, não seria impossível derrotar aquele desgramado? E ele copiou a novel inteira. Ele não plagiou tudo, só uma parte do começo que foi copiado. Ele achou melhor parar com isso cedo, já que poderia dar algum problema depois. Ah, então ele só sabe uma parte da história, né? Ele não sabe a história inteira. Então, depois de um certo tempo, a informação dele vai perder a relevância gradativamente. Como você sabe disso tudo? Eu só sei. Mais importante, eu tenho uma coisa que eu preciso que os dois façam. Eu sei disso porque eu fui o único leitor dessa história depois do capítulo 100. Você disse isso antes, né? E alguns dos profetas foram derrotados pelo rei tirano. Ah, sim, eles tentaram conquistar a estação. E alguns deles devem estar sendo forçados a dar informações enquanto falamos. É mesmo? Melhor ainda. 48 horas restantes até o fim do cenário. Se eu for derrotar o rei tirano antes disso, não vai ser possível através de um confronto direto. A partir de agora, vamos bagunçar as informações dele. Faremos isso espalhando parte das revelações. Mas como? Nós vamos espalhar cópias de regressão infinita Rank S que nós mesmos inventamos. Mano, aqui o cara foi genial, mano. Eles vão criar várias cópias, né, de regressão infinita, modificando ela. Aí as pessoas vão ler pensando que vai acontecer de uma forma, mas não, eles que modificaram. Foi esperto demais, mano. E cara, esse vídeo aqui, mano, ficou longo demais, mano. Eu li só 3 capítulos mesmo, tá certo? Quase 1 hora de vídeo, mano. Passou até Shadow Slave no tempo. Mas então é isso. Acabou, infelizmente. Então amanhã nós continuamos com a leitura. Fechou, pessoal? Se vocês gostaram, se inscreve no canal, dá like e até a próxima. Falou!